E aí, professor, aqui quem fala é o Lucas Andrew, da turma 05D. Estou passando aqui no começo do vídeo para você saber quem eu sou, porque eu não tenho webcam, então não apareço no resto do vídeo. Mas espero que você goste dele mesmo assim e que goste do trabalho também. Valeu, professor. Boa noite, professor. Eu sou o Lucas Andrew, da turma 05D, e eu estou aqui para fazer a apresentação do projeto da P1. E o meu tema é sobre Double Dispatching. Então, basicamente o Double Dispatching ele é um recurso que permite chamar funções distintas dinamicamente, dependendo do tempo de execução dos dois objetos, sendo eles o objeto do qual o método dele é chamado, né? E o objeto que é dado ao mesmo, no caso, o método, que é passado como argumento. Um exemplo sobre, né, a implementação desse método é o que eu encontrei nesse site aqui, que é o que ele usa personagens de filme aqui, como pode ser visto, o Coringa, o Batman e o Superman. É, e ele e aqui ele cria primeiramente a interface desses personagens e logo em seguida ele vai criando a classe de cada personagem. Aqui do Coringa, aqui do Batman, aqui do Superman. E como pode ser visto, ele cria frases para cada interação. Então, por exemplo, aqui no Coringa, se o Coringa interagir com ele mesmo, ele, ele na teoria, ele para mostrar essa frase aqui. E ele interagindo com os outros dois personagens, ele mostra para cada um uma frase distinta. E ele também mostra uma interação de personagem para personagem, sendo que ele mostra que o Coringa conhece é, o, o personagem geral, porque ele não reconhece quem que o Coringa interagiu. E aí ele cria todas essas classes e beleza. Aí aqui na main, ele usa o comando new, a função new para criar cada personagem devidamente. E aí ele coloca aqui, Joker Interact Batman, então, e ele coloca aqui também para o Superman interagir com o Batman. E aqui, como ele mesmo mostra, na teoria, nessa interação do Coringa com o Batman, é para sair essa frase, e na interação do Superman com o Batman é para sair essa frase. Só que como ele mostra aqui, justamente a frase que apresenta para cada saída, para cada comando aqui, para cada função, é justamente aquela de que ele conhece um personagem geral, porque ele não reconhece. Justamente porque o Java, como ele mostra aqui, ele não tem suporte para o Double Dispatching. E isso não acontece só no Java, mas sim como na maioria, não todas, mas na maioria das linguagens de programação orientadas a objeto. E além da maioria não ter suporte para o Double Dispatching, ele também não é muito requisitado, digamos assim, porque ele é um método que demora muito para implementar e além dele demorar, ele é um método que ele é, é muito mal, digamos assim, otimizado, porque ele é um método demorado em si. E aí tira toda aquela questão, né, do código ele ser prático, do código ele ser mais fácil de entender e tudo mais. Então, tipo, ele não é um método muito utilizado. O que e aí o que acontece é que o double dispatching ele é justamente entre aspas substituído por esse método aqui, o visitor pattern. Que não que ele é substituído, mas o visitor pattern seria meio que uma versão do double dispatching melhorada, porque ele simula o que o double dispatching faz, só que de uma maneira que funciona nessas linguagens. Que aí ele continua nesse mesmo exemplo dos personagens de filme. Só que como ele mostra aqui, como já está mostrando aqui, ele cria esse método, ele divide em classes e ele divide nas classes padrões, visitantes e nas classes visitantes. E aqui no caso, nesse exemplo que ele dá, ele divide entre duas classes, a de super-heróis e as de vilões. Sendo que as de super-heróis são as classes padrões, que são as classes que vão ser visitadas. E as classes visitors, as visitantes,
são as classes, né? Como o próprio nome diz, vão ser as classes que vão visitar, que são os vilões. E aí ele cria para cada personagem que ele para cada aqui nos vilões, para cada personagem que ele visitaria dos super-heróis, ele tem uma frase diferente, como pode ser visto aqui do Coringa. Se ele visita o Batman, ele mostra essa frase. Se ele visita o Homem de Ferro, ele mostra essa. Pro Superman, ele mostra essa. E etc. E aí, quando ele chega aqui na main, ele, do mesmo jeito como no Double Despaching, ele cria todos os personagens. E ele também cria ele cria todos os personagens super-heróis, ele também cria todos os personagens vilões. E aí como é mostrado nesses comandos aqui, ele coloca para cada super-herói aceitar a visita do vilão. Então aqui como mostra, se o Batman aceitar a visita do Coringa, ele vai mostrar a frase Why So Serious. Se o Batman aceitar a visita do Loki, ele vai apresentar a frase I am a God, Pan-Human. E aí, isso para todos os outros. E como é visto aqui na saída, ele mostra. Aqui pode ser vista a frase Why So Serious, I am a God, Pan-Human, entre outras, Hello There, Tin Man, e etc. Então, foi um sucesso. Porque é justamente aquilo. Esse Visitor Pattern, ele diferentemente do Double Dispatching, ele é compatível, ele tem suporte para essas linguagens orientadas a objeto. E não são todas que não têm suporte ao Double Dispatching. Uma que tem suporte seria o C Sharp, mas a maioria não tem. E aí no caso também existe o Single Dispatching, que aqui como pode ser visto, é, é uma linguagem que é um método que ele é aceito pela maioria das linguagens orientadas a objeto. É justamente as linguagens que não aceitam o double aceitam o single, porque o single, justamente por ser single, por ser único, ele é mais simples, ele não tem aquilo de chamar funções diferentes dinamicamente, não tem toda essa implementação. Ele é mais simples, ele chama só uma mensagem, ele é um modelo único de envio. Então, por ser mais simples, ele é compatível. E aí, aqui o código que eu tenho é um código em single dispatching, que eu usei a mesma ideia do site, só que criando um código de single dispatching, né, não de double. Eu usei a mesma ideia do site de personagem, só que aqui ao invés de ser personagem DC, Marvel, eu coloquei personagem do Dragon Ball. E aqui, como pode ser visto, eu criei a classe de personagem e dentro dessa classe personagem apresenta cada personagem apresenta a sua fala. E aí, para cada personagem aqui, dentro da classe, né, da classe personagem eu criei as extensões do Goku, que tem essa frase, do Vegeta, do Freeza, que cada um tem sua frase. Na main eu crio, assim como nos outros métodos eu crio aqui os personagens em si usando a função new. E aí eu coloco para cada personagem criado para ele mostrar a fala. Aí rodando o programa, aqui a ideia vai compilar e aí rodando ela vai apresentar a saída justamente essas três frases na ordem que foram chamadas. Então ela tem aí, como pode ser visto, ela apresenta aqui, ó, a frase do Goku, a frase do Vegeta e a frase do Freeza. E é aquilo, não tem a interação entre o Goku e o Vegeta, entre o Goku e o Freeza, entre o Vegeta e o Freeza. Justamente porque não é o Double Dispatching, porque aqui é o Single Dispatch, que é o que o Java aceita. E, e aí é basicamente isso, a explicação do meu projeto sobre o Double Dispatching. Espero que você tenha gostado, professor, e até mais.